Sejam todos bem-vindos. Sou Maísa Souza e vamos iniciar nossa vivência em numerologia. Nós estamos muito acostumados com o tempo convencional, que é um tempo de um calendário, e esse é um tempo que foi criado pelo homem, né? O calendário que nós conhecemos hoje, ele é um tempo que foi criado por Gregório, né? E ele tornou-se um tempo, né, que já existe no inconsciente coletivo, né? Por ter tantos anos, várias pessoas absorvendo todo esse conhecimento, utilizando esse calendário, utilizando essas horas, né? Todo esse tempo formatado que foi criado, então ele já é um tempo real, ele virou um tempo real. Por quê? Porque muitas pessoas já vêm utilizando esse calendário ao longo dos anos, ao longo do tempo, enfim. Então, esse calendário ele já existe no nosso inconsciente coletivo, ele já é uma crença coletiva, porque todos nós já acreditamos nele, né? Nós já nascemos seguindo esse calendário, né, convencional, e isso torna real, né? Mas a numerologia, como o calendário lunar também, como vários outros calendários que existem aí no nosso universo, eles são calendários são um tempo, né, bem diferente desse tempo convencional, porque eles são tempos que trazem a gente no sentir, na conexão, né, mais ampla sobre o que é o tempo, sobre o que é o sentir. Então, eu vou trazer aqui o calendário numerológico para que a gente entenda que existe um tempo que ele pode ser sentido, percebido, né? E que a gente possa fazer uma leitura sobre esse tempo, que é bem diferente do calendário convencional. Existem várias numerologias, né? Existe a numerologia cabalística, existe a numerologia grega, né? Aqui nós vamos trabalhar sobre a numerologia pitagórica, né? Que vem de Pitágoras, que é conhecido, né, como o pai da matemática. Então, Pitágoras, ele não conseguia ver só números, né? Ele via energia em cada número, conexão em cada número, e que cada número tinha um mundo, né? Uma imensidão de outras leituras. Os números, eles trazem cores, eles trazem sabores, né? Cada número fala sobre alimentação, sobre a planetas que são conectados àqueles números, e cada número traz uma energia, uma personalidade, né? Uma característica. Para a numerologia, cada letra também representa um número, né? Então, cada letra do alfabeto existe o que a gente chamou de tabela pitagórica, né? É conhecido como tabela pitagórica. Cada número tem uma letra. Então, cada nome tem um número que tem uma energia, tá? Então, para que vocês entendam que a numerologia pitagórica ela é muito mais ampla, mas aqui o nosso foco vai ser tempo, ciclos, né? A percepção de um calendário energético, um calendário bem diferente do que a gente está acostumado. Mas falando um pouquinho sobre quem foi Pitágoras, né? Então, Pitágoras, ele era, né, praticamente um gênio para a época dele, né? Ele tinha um pensamento muito mais amplo, né, do que a época, como eu falei. Ele via números em tudo, ele via conexão energética entre esses números, e é por isso que ele tem aquela famosa frase de que o universo é número, o universo se comunica através de números, né? Existe uma conexão aí numérica no universo, e quando a gente começa a compreender esses números, as características de cada número, né, e vivenciar e sentir essa conexão no nosso dia a dia, nós conseguimos ter uma semana mais proveitosa, nós conseguimos respeitar mais o propósito que aquele dia está trazendo. Então, Pitágoras ele foi, como sempre, né, muito procurado, né, seguido por vários discípulos, como também muito perseguido. Embora não se tenha determinado a origem exata da numerologia, existem fortes evidências de sua existência nas mais remotas antiguidades.
As escolas de números mais usadas são a pitagórica e a caldeia, que é uma das mais antigas. Esta última é a mais antiga, mas o sistema pitagórico ele é o mais popular, né? É o mais conhecido. Então, Pitágoras foi um grande matemático, nasceu na Grécia no século XVI, demonstrando possuir um talento natural para os números. Além disso, é considerado o pai da numerologia moderna. Foi o primeiro a definir uma verdade metafísica do número com sua seriforma. Tudo é regido por números. Então, a metafísica, ela fala sobre a explicação, né, metafísica dos números, que até então o número era número. E ele tinha uma visão muito mais ampla, que só o número ele não representava, né, só um símbolo, né, mas que aquele número ele tinha toda uma leitura metafísica, né, ele tinha toda uma energia envolvida, leituras muito mais profundas do que só um número, uma data de nascimento, um número de uma casa, né, o nosso número de telefone ou número em uma documentação, RG, CPF, enfim, mas que todos esses números, eles tinham uma explicação metafísica, eles estavam além do número, mas existia um significado muito mais profundo do que só um símbolo. Então, na numerologia pitagórica, os números e suas vibrações são o alicerce do universo. Tudo pode ser transformado em algoritmos e explicado por eles. Bem, quando ao longo da nossa vivência, quando chegar o momento da gente montar o nosso calendário, né? Cada um vai aprender a montar o seu calendário, nós vamos entender isso, né? Os números e suas vibrações são o alicerce do universo. Nós vamos perceber que o nosso calendário, o próprio calendário, ele tem uma conexão. Você vai perceber que ao ver o seu calendário pronto, né? Os números, eles têm uma matriz, né? Eles têm uma conexão, eles têm uma energia. O próprio calendário, ele tem um encaixe perfeito, né? Mostrando que tudo é uma matriz, né? Tudo é um ciclo. Então, espero que vocês estudem mais sobre Pitágoras, leiam mais, se aprofundem mais, que a gente vai dar um foco maior ao calendário aqui, mas cada vez mais que vocês se aprofundar nos estudos de Pitágoras, né, no conhecimento sobre a numerologia, né, vocês vão ficar cada vez mais encantados. Eu vou passar para vocês um e-book, certo? Explicando cada número, cada ano e cada dia, né? Então, vai ter a explicação dos números, qual o significado de cada número, segundo o calendário. Lembrando que eu falei, o número ele tem uma explicação em relação à personalidade, isso vem um significado do nome, ele vai ter um significado em relação à casa, ao ambiente, ou à clínica, escritório, enfim. Então, cada número vai ter uma interpretação diferente conforme a sua localização. Se é no número de telefone, se é no nome, se é numa casa, se é na placa de um carro. Então, a interpretação de cada número se torna muito ampla dependendo de onde esse número está localizado. Aqui e no e-book, a interpretação de cada número, eles serão vinculadas ao tempo, a um ano, por exemplo, ao mês e a um dia, certo? Então, no e-book que vocês vão receber, temos a explicação dos números inicialmente, conforme um tempo. Nós teremos a explicação do ano, segundo esse número, ao mês e ao dia, certo? Então, porque nós vamos trabalhar sobre tempo. Aqui, cada interpretação dos números serão conforme o tempo. É importante entender que o tempo na numerologia se dá em ciclos. Então, nós temos 9 anos, é o período de um ciclo. Quando esse ciclo se encerra, começa um novo ciclo. Então, 9 anos, 9 meses e 9 dias, né? Até a própria gestação, né? Gerar vida aí, temos 9 meses. Então,
Cada número desse a gente vai entender qual o significado, qual o seu propósito e qual a vivência que nós temos à medida que nós passamos por todos os números. E esses 9, nós também temos 9 dias. Então, a semana numerológica, né, do calendário numerológico, nós não temos 7 dias como o calendário convencional, né? Nós temos 9 dias. E que cada um deles vai ter a sua vivência, o seu aprendizado e a sua experiência. Então, de início, é importante entender que a vida numerológica, ela tem esse ciclo: 9 anos, 9 meses e 9 dias, tá? Isso é muito importante entender porque muitas vezes nós estamos, por exemplo, dentro do ano numerológico, o meu pessoal, eu estou no terceiro ano. Dentro de um ciclo de 9 anos, eu estou no terceiro ano. E cada ano vai trazendo, né, suas vivências, seus aprendizados. Vamos falar sobre cada número, mas como eu falei, vocês vão receber um e-book com a explicação de cada número.